Minha nora acabou de ganhar uma promoção no emprego e resolveu festejar com a família inteira em um restaurante sofisticado do centro, só que me deixou de fora. Ela explicou que o encontro era só para quem realmente contava na vida dela. Pouco tempo mais tarde, chegou uma mensagem da Carla que me acertou em cheio, como um golpe baixo. Dona Luía, tem sobras na geladeira. É só aquecer e comer. Não jogue fora o que sobrou. Ali, naquele instante, resolvi que ninguém mais ia me tratar como uma empregada qualquer. Respondi com um simples: tudo bem. Arrumei minhas coisas e saí de lá. Naquela mesma noite, quando o Rafael e a Carla retornaram embriagados, entraram pela porta e o que encontraram dentro da casa os deixou boquiabertos. Mas antes de prosseguir com a história, dá uma olhada se você já se inscreveu no canal e deixa aqui nos comentários. De qual lugar você está vendo esse vídeo? A gente adora descobrir o alcance das nossas relatos. Eu sou Luía, faço 66 anos e, até 2 anos atrás, levava uma existência totalmente outra. Tudo se transformou quando o Pedro, meu companheiro de 40 anos de casamento, partiu subitamente por causa de um infarto. O sofrimento da ausência foi arrasador. O nosso lar, outrora repleto de alegrias e diálogos animados, virou um espaço sombrio, carregado de memórias que doíam. Foi em meio a essa vulnerabilidade que o meu filho Rafael propôs que eu desfizesse da venda do apartamento e me mudasse para a casa dele, junto com a esposa Carla e os meus 2 netinhos, o Lucas e a Bia. Mãe, não faz sentido você ficar isolada. Vem para cá com a gente. As crianças iam pirar de felicidade com a vovó por perto. A Carla apoiou com empolgação. Ia ser ideal, dona Luía. Você dá uma mão com os pequenos? A gente zela por você. O sorriso dela soava verdadeiro, mas tinha uma faísca nos olhos que eu não sabia interpretar. De todo modo, a chance de conviver com os netos era tentadora demais. Desfiz do apartamento por 580 mil e entreguei 450 mil para o Rafael como sinal para uma residência mais ampla em um bairro de condomínio privado. O que eu evitei fazer, e essa foi a besteira mais grave, foi incluir o meu nome no documento de propriedade da casa. Os meses iniciais até que fluíram razoavelmente. Eu me levantava de madrugada, montava o café para todos, vestia as crianças para o colégio, tomava conta da residência enquanto eles labutavam fora. Mas devagarinho percebi alterações no ar. O Rafael passou a sumir sem nenhum adeus. A Carla fiscalizava as minhas tarefas de casa como se eu fosse uma prestadora de serviços em período de teste. Dona Luía, os banheiros ainda têm marcas. Dona Luía, você exagerou no sabão para a louça. Dona Luía, as peças do Lucas não saíram bem engomadas. Jamais Luía, jamais mãe. Somente Dona Luía. Como se eu fosse uma desconhecida que, por sorte, dividia o mesmo espaço. Os pequenos eram o meu único alívio. O Lucas me apertava num abraço apertado ao voltar da aula, e a Biazinha amava cochilar no meu colo enquanto eu narrava contos. Certa noite, a Bia soltou com toda a inocência: Vovó, eu gosto mais de você do que da mamãe. A Carla, que cruzava a sala bem na hora, ficou com a expressão rígida. Depois, flagrei a briga no quarto do casal. Ela tá mimando demais as crianças, Rafael. Eles me evitam quando ela tá ao lado. Ela é a minha mãe, Carla. O que eu posso fazer? Sua mãe ou uma ajudante que não arcou com aluguel? Seguiu um silêncio demorado. Torci para que o meu filho me apoiasse, que soltasse alguma palavra em defesa. Mas ele calou completamente. Foi quando entendi que tinha ultrapassado um limite oculto. Eu deixara de ser a mãe querida para virar um peso que eles suportavam. Os meses se arrastaram e as ofensas viraram rotina, ainda que mais disfarçadas. A Carla montava refeições em grupo
e só me comunicava na última hora. Quando as amigas dela apareciam, eu era descrita como a mãe do Rafael, que auxilia nas obrigações da casa, jamais como integrante do clã. Nas imagens do grupo familiar, eu sempre era a responsável pela câmera, nunca a que posava. Eu ia sumindo aos poucos, virando uma sombra na própria parentela. Comecei a duvidar se a minha vida valia algo além de limpar, preparar refeições e zelar pelos netos. As minhas emoções, as minhas visões e, inclusive, a minha companhia pareciam irrelevantes. Porém, o estopim surgiu naquela quinta-feira, com a ascensão da Carla no trabalho. Ela desceu os degraus eufórica, trajando um conjunto azul escuro perfeito. Deu certo, proclamou orgulhosa. Subi para gerente de operações. O Rafael a cingiu com fervor. Isso clama por uma celebração. Vamos ao Porto Fino para jantar. Aquele italiano de alto preço no bairro chique da Urbe. A que horas eu me preparo? Indaguei, forçando uma naturalidade. Instalou-se um silêncio incômodo. A Carla e o Rafael se entreolharam. Ah, Dona Luía! Rebateu a Carla com um esgar que não tocava no olhar. É uma refeição só para os parentes diretos. Você entende? Eu, o Rafael, os meninos, a minha mãe que desce da capital. Fora isso, faz falta quem fique e cuide do lar, né? Parentes diretos. Essas frases rasgaram o meu peito como estilhaços afiados. Desci o bolo na goela e espremi um sorriso. Claro que compreendo. Eles partiram às 19 horas. Os pequenos estavam um encanto em trajes finos. A Carla exibia um vestido vermelho impactante. O Rafael me roçou um beijo rápido na testa e murmurou: Não fique nos esperando, mãe. A residência mergulhou no mutismo. Se sentei-me à mesa da cozinha segurando uma tigela de sopa pronta. Para me distrair, peguei o celular e entrei no Instagram. Grande equívoco. Eles estavam lá, compartilhando imagens ao vivo da festa. Meu garoto e a nora erguendo copos de champanhe, os netinhos devorando pratos sofisticados. A mãe da Carla, o padrasto dela. Até a madrinha aparecia na cena. Todos radiantes, festejando, exceto eu, celebrando o avanço na carreira da minha nora. A família é tudo, legendava Rafael na publicação. A família é tudo. A ironia cortava como uma faca afiada. Nesse instante, o telefone tremeu com uma notificação de Carla. Dona Luísa, tem um monte de comida sobrando na geladeira do churrasco de ontem. Por gentileza, aqueça e aproveite. Não jogue fora. Rele aquilo repetidas vezes. Não era só as palavras, mas a entonação implícita. Um desdém camuflado com maestria. Era o contraste. Eu ali, isolada nesta residência que contribuí para manter, enquanto eles brindavam com refeições a R$ 150 o prato. Algo se rompeu no fundo da minha alma. Não derramei lágrimas, nem soltei urros, nem destruí objetos. Uma serenidade incomum me invadiu. Ergui-me devagar, dirigi-me ao quarto e destranquei o guarda-roupa. O que eles ignoravam, o que ninguém naquela roda de brindes e gargalhadas poderia sonhar, era que eu tramava esse instante havia meses. Chegara o término da era da invisibilidade. Para você compreender como alcancei esse limite de explosão, tenho de rebobinar os eventos. Ao me instalar na moradia de Rafael e Carla, guardei o saldo remanescente da alienação do meu imóvel em uma caderneta de poupança. Tratava-se da minha proteção financeira, um segredo que jamais revelei a eles. Nos inícios, ainda nutria esperanças de que fosse algo passageiro, até eu me readaptar à perda do companheiro. Porém, os fatos se desenrolaram de outra forma. Aos poucos, notei que me tratavam não como parente, mas como uma serviçal não paga. O issue é que empregadas contam com benefícios, pausas, remuneração, consideração. Eu carecia de tudo isso. Depois de meio ano sob o mesmo teto, iniciei o registro de minúcias que outrora desconsiderava.
O jeito como Carla torcia o nariz ante minhas ideias sobre os pequenos. A interrupção abrupta das discussões relevantes quando eu surgia na sala. Os murmúrios no aposento conjugal após meu deitar. Assim, de forma sutil, pus em ação o plano. Inicialmente, adquirei um aparelho de áudio compacto em uma loja especializada. Saiu por R$ 200, mas compensou integralmente. Passei a capturar diálogos sempre que farejava que eu era o tema. Nada ilícito. Eu me achava no local, só que excluída do papo. É tipo uma doméstica de cortesia. Captei Carla confidenciando ao telefone para a irmã. Ela levanta de madrugada, prepara as refeições, arruma tudo, zela pelos filhos, e o bônus é que não pago nada, nem concedo férias, já que é da parentela. O riso sarcástico dela me provocou ânsia. Rafael, por vezes, se remói de culpa, mas eu o convenço de que é preferível a um lar de idosos solitário. Registre tudo e prossegui na coleta. Quando a mãe piorar na saúde, teremos de avaliar alternativas. Ouvi Carla argumentando com Rafael certa noite. Não dá para gerenciar uma senhora enferma aqui. Ela é minha mãe, Carla. Eu entendo, querido, mas ela lucrou bem com a venda da casa. Quem sabe um asilo decente não resolva para o bem geral. Além disso, arquivei recibos meticulosamente. Todo o tostão despendido na residência, desde os utensílios que Carla exigiu substituir por não harmonizarem com o visual, até as faturas recorrentes que eu quitava voluntariamente. Anotei num bloquinho oculto na minha caixa de linhas e agulhas. O ponto crucial, contudo, ocorreu 6 meses antes, ao eu comparecer sigilosamente ao tabelionato. Desejava esclarecer o status exato do imóvel. Aí veio a revelação. O registro de propriedade jamais passara para o nome de Rafael. Por uma falha administrativa, ou quem sabe pela agenda lotada do meu filho, o bem permanecia sob minha titularidade legal. Recordo-me de congelar, fitando-o papelada, com uma fusão de alívio e melancolia. Solicitei uma duplicata certificada e a ocultei num volume poético antigo que ninguém tocaria. Uma antologia de versos que Pedro me ofertou no nosso primeiro ano de matrimônio. No ínterim, sustentava a aparência. Prosseguia despertando às 5. 30 para arrumar o desjejum coletivo. Manejava a casa com esmero absoluto. Auxiliava os netos nas tarefas escolares. Exibia um sorriso ante as censuras de Carla. Ignorava os gracejos venenosos. Eu encarnava a sogrinha ideal, a vovó solícita, a progenitora sacrificada. Mas internamente, uma transformação se operava. Cada desfeita, cada marginalização, cada Dona Luísa, proferido com aquela superioridade velada, atiçava uma chama gradual que se avolumava diariamente. Foi após outra velada, escutando Carla lastimando-se de mim para as amigas num banquete domiciliar, que eu cozinhei, apresentei e depois debuli, que resolvi buscar auxílio. Disquei para minha sobrinha Teresa, prole da minha irmã caçula. Teresa atuava como jurista em questões familiares. Marcamos um encontro num café distante. Tia Luísa, isso configura abuso. É um caso psicológico bem claro, afirmou ela ao final do meu relato. O seu é especialmente sólido. A propriedade está registrada no seu nome. Você conta com evidências de aportes constantes, gravações em mãos. Dá para iniciar um processo sem demora. Não pretendo machucar o meu filho, retruquei. Ele está conivente com o seu sofrimento. Precisa aprender uma lição dura. Teresa tinha razão. Rafael, o rapaz que eduquei com tanto carinho, que resguardei de todas as mazelas da vida, agora era parte do meu tormento. O mutismo dele doía mais que as ofensas venenosas de Carla. Segui coletando indícios. Nas horas em que a casa ficava vazia, eu registrava com fotos as faturas quitadas, os comprovantes de despesas, os extratos que revelavam minhas remessas mensais para a conta compartilhada.
Registrei cada real aportado naquele lar onde me sentiam uma invasora. E chegou a noite da ascensão profissional de Carla, aquela em que me deixaram de fora da festa, a da notificação sobre as migalhas na geladeira. A noite em que resolvi que chega de suportar. Após absorver aquela provocação humilhante, uma mudança profunda ocorreu em mim. Um frio sereno tomou o lugar da agonia persistente que me acompanhava. Agarrei o telefone e marquei o contato de Teresa. Tia, ocorreu algo? A voz dela transpareceu inquieta. Já eram mais de 21 horas. Sim, enfim ocorreu. Estou preparada. Preparada para o quê? Para resgatar o meu respeito próprio. Teresa captou na hora. Vou organizar os trâmites. Tem um canto para se hospedar? Tenho, respondi, evocando a minha companheira Cláudia, que vinha me convidando há meses para uns dias na casa dela. Em seguida, liguei para outro contato. Meu ex-vizinho Roberto, escrivão com 30 anos de experiência, havia gerido toda a papelada na venda do meu antigo imóvel. Dona Lúcia, que bom te ouvir. Tudo certo por aí, Roberto? Urgentes os seus serviços profissionais. À vontade, conte. Aquela residência que adquiri para o meu filho, sabe que permaneceu no meu registro? Quero conselhos sobre os próximos passos. Roberto percebeu logo a seriedade do quadro. Agendamos um encontro para o dia seguinte no consultório dele. Por último, chamei Cláudia. Minha amiga de sempre atendeu instantaneamente. Lúcia, que bênção essa chamada tão tarde. Cláudia. Minha voz tremeu pela primeira vez naquela noite. Posso me instalar aí por alguns dias? Silêncio breve. Rolou algo? Tudo. E nada, de certa forma. Só não suporto mais vagar como espectro no meu próprio teto. Venha agora mesmo, declarou Cláudia sem pestanejar. Minha casa é a sua. Sempre o foi. Desconectei e observei o quartinho modesto que habitava pelos últimos 2 anos. As paredes em tom areia que nunca enfeitei, pois Carla alegava que deturpava a estética do lugar. A cama individual apertada, quando eu partilhava uma queen size com Pedro. O único quadro com nossa imagem nupcial, oculto na prateleira para não interferir na decoração. Chegara o momento de juntar só o indispensável, apenas o que me pertencia de verdade. Em poucas horas, estaria solta. Eles retornariam da comemoração para topar com um lar sem presença etérea. O espectro optara por perturbá-los de modo distinto. Iniciei o empacotamento com meticulosidade precisa, cada vestimenta alinhada, cada item pessoal acondicionado com esmero. Sem correria, dispunha de folga ampla enquanto eles erguiam taças de espumante no porto fino. O Instagram exibia uma imagem recente. Eles ante mesas fartas, mais goles, mais alegrias. A descrição. A farra não termina já. A família mais incrível do planeta. Curvei os lábios para o visor. Não, a farra não termina já, murmurei. Aliás, ela mal iniciou. Ao concluir o preparo da bagagem, chequei o horário. 22h40. Pelos posts no Instagram, ainda saboreavam as guloseimas. Sobrava tempo. Apanhei um caderno e uma esferográfica da mesa. Por instantes, fixei o olhar na folha virgem. Que recado deixar para um filho que consentiu no trato degradante à própria mãe? Para uma nora que me isolava e rebaixava de forma recorrente. Ao cabo, redigi. Rafael. Por 2 anos morei aqui como uma empregada invisível. Preparei refeições, mantive a limpeza, vigiei as crianças, colaborei nas despesas e absorvi desrespeitos calada. Nesta noite, enquanto festejavam o êxito de Carla e me indicavam aquecer restos, optei por mudar. Não serei mais o espírito errante dessa parentela. Encontrará papéis relevantes na gaveta da sua escrivaninha. Examine-os com cuidado. Logo nos encontraremos com profissionais do direito à mesa. Eu o amei por toda a existência, mas afeto não implica tolerar pisoteios. Mãe. Enrolei o bilhete e o depositei sobre a cama dele.
Então, tomei o envelope amplo com duplicata da matrícula do imóvel e um compilado minucioso de todos os recursos que injetei nos últimos 2 anos. Juntei um bilhetinho sucinto. Esta residência consta em meu nome. Sempre constou. Dispunho de recibos de cada real nela aplicado. Precisamente. 678. 450. Até breve. No consultório do Dr. Roberto, amanhã, às 14 horas. Eu havia deixado aquele envelope sobre a escrivaninha do escritório, em um local onde Rafael não deixaria de notá-lo. Fiz uma rápida revisão na mente. Levava comigo os papéis pessoais, as vestes indispensáveis, medicamentos, itens cheios de afeto, o telefone e seu cabo de carga. Os outros bens, como os utensílios e aparelhos que eu adquirira para o lar, abandonaria ali, não por bondade, mas pois agora integravam as provas do que ocorrera. Chamei um táxi e aguardei no canto do prédio residencial. Ao chegar o veículo, o condutor auxiliou com a bagagem. É uma jornada extensa, senhora? Indagou com cortesia ao volante. Contemplei pela vidraça a residência que ia se afastando. Não se tratava de uma ida e volta, mas de um retorno ao meu eu verdadeiro. Chegamos à morada de Cláudia quase às 23h30. Minha companheira de longa data aguardava à entrada, trajando um hobby estampado com flores e exibindo uma fisionomia ansiosa que se converteu em serenidade ao avistar-me. Luía! Bradou, envolvendo-me em um abraço apertado. Eu começava a me inquietar. Ela pegou a mala e me guiou ao aposento destinado a visitas. O espaço era modesto, porém acolhedor, equipado com uma cama de casal macia e cortinas em tom dourado que infundiam ao lugar uma aura de conforto. Fiz um chá de camomila, anunciou Cláudia, e arrumei toalhas frescas no banheiro. Amanhã a gente conversa com calma, mas se quiser se abrir, já. Amanhã? Retruquei, enquanto o esgotamento acumulado de 2 anos me invadia por completo. Neste instante, só anseio por uma noite de sono sem o peso de me achar um incômodo. Tomei um banho prolongado, permitindo que o vapor escaldante limpasse não só a pele, mas também boa parte da carga que eu arrastava. Enverguei um pijama leve, sorvi o chá que Cláudia preparara e me acomodei no leito. Pela primeira vez em 2 anos, eu me deitava livre do pavor de ser despertada abruptamente por demandas inesperadas ou de enfrentar críticas desdenhosas ao amanhecer. Cerrei as pálpebras e mergulhei em um repouso profundo, isento de visões noturnas ou pausas. Nesse ínterim, visualizei o que se passava na habitação que eu abandonara. Rafael, Carla e os pequenos retornariam perto da meia-noite, quiçá com algum atraso. Adentrariam alegres, ainda tocados pela festividade e pelo vinho refinado. Rafael, sem dúvida, me invocaria, na expectativa de que eu surgisse para escutar os relatos da festa, conforme o costume. Mãe, estamos de volta? Nada. Ele concluiria que eu roncava no sono. Acenderiam ao andar superior, talvez trocando palavras sobre o quão melhor fora a noite sem minha presença para estragar a diversão. Carla se dirigiria ao lavabo para remover o cosmético. Rafael avistaria o recado sobre o colchão. Primeira surpresa. Em seguida, uma inquietude que se ampliava. Inspecionaria meu quarto e depararia com o guarda-roupa escancarado, desprovido de tudo. Meus objetos íntimos sumidos, a compreensão paulatina e incômoda de que eu partiria de fato. Aí, ele toparia com o envelope no escritório, o rasgaria com mãos instáveis, examinaria a escritura da propriedade, o nome nítido como a luz do sol. Luía Helena Mendes, viúva, detentora legítima, e somaria os montantes que eu detalhara com esmero. Enfim, compreenderia o volume de recursos que sua mãe injetara na moradia onde fora vista como uma estranha. Desespero o invadiria, e ele convocaria Carla. Ela percorreria os papéis. Seu rosto perderia a cor. A verdade os atingiria como um golpe violento.
A residência que creram sua era, por lei, de minha posse. A figura que trataram como mera ajudante doméstica era, na realidade, a dona do lar onde repousavam. Fariam tentativas de contato. Ligariam repetidas vezes, mas eu ignoraria as chamadas. Enviariam textos aflitos. Eu os deixaria sem réplica. Pela primeira vez em 2 anos, eu detinha as rédeas. Despertei no dia seguinte ao aroma de café recém-passado e pão assado em casa. Por um instante, imaginei estar de volta à antiga residência, com Pedro ainda entre nós, antes da virada de tudo. Mas logo o presente se impôs, junto à recordação das ações da véspera. Ergui-me, envolvi-me no roupão que Cláudia deixara na poltrona e segui a copa. Minha amiga preparava o desjejum, murmurando uma melodia suave. Ao percebê-lo, exibiu um sorriso afetuoso. Bom dia. Repousou satisfatoriamente? Montei seu café do jeito que aprecia, encorpado e com uma pitada de canela. A mera atenção de alguém em relembrar minhas preferências no café provocou um aperto na emoção. Há quanto tempo meus hábitos e escolhas eram relegados ao esquecimento? Repousei como não fazia em anos, declarei, ocupando lugar à mesa. Muito obrigada por tudo, Cláudia. Ela depositou uma taça de café quente diante de mim, ao lado de um prato com pão fresco, manteiga e compota. Agora, desembuche tudo. Entre goles do néctar, narrei os eventos dos 2 anos recentes. As ofensas sutis do cotidiano, a mutação lenta de sogra e mãe em criada sem salário, o isolamento progressivo do convívio familiar, tudo se fechando com o incidente da noite passada. Cláudia absorvia cada palavra com um rosto que mesclava revolta e compaixão. Ao concluir, ela entrelaçou seus dedos nos meus. Luía, você agiu corretamente. Deveria ter partido dali bem antes. Eu temia, confessei. Temor da solidão, da falta de destino, do rompimento com os netinhos. E daqui em diante? Daqui em diante, elaborei um esquema. Naquele instante, meu celular. Meu telefone, que eu deixara no silencioso ao longo da noite, começou a tremer de forma insistente. Desviei o olhar para o visor. 37 ligações não atendidas de Rafael. 28 textos, inclusive alguns vindos de Carla. Exibi para Cláudia. Vai pegar? Não, por enquanto não. Antes tenho um encontro com minha sobrinha e, em seguida, com o Dr. Roberto. Como se soubesse de sua menção, o aparelho soou de novo, agora exibindo o contato de Teresa. Atendi sem demora. Bom dia, tia. O tom dela veio firme e eficiente. Juntei todos os papéis necessários. Podemos marcar no meu consultório às 10 em ponto? Comparecerei. Cortei a chamada e encarei Cláudia. Vai iniciando. Pontualmente às 9h45, adentrei o sofisticado edifício de negócios onde Teresa exercia sua advocacia. Minha sobrinha me saudou à entrada, trajando um conjunto azul escuro perfeito e exibindo uma expressão de resolução nos olhos. Tia Luísa. Ela me envolveu em um abraço afetuoso antes de me guiar ao interior. Você parece radiante. Há uma luz nova em seus olhos. É a luz da honra resgatada, retruquei, acomodando-me na poltrona que ela apontou. Teresa distribuiu diversos arquivos sobre sua mesa de acrílico. Revisei cada item que você compartilhou. Áudios, notas fiscais, comprovantes de remessas, o registro da residência. Tia, seu processo é robusto. Temos várias rotas jurídicas disponíveis. Quais caminhos me restam? Ela listou com exatidão técnica. Podemos requerer uma remoção urgente. Eles disporiam de 30 dias para desocupar o local, ou pleitear o acerto de rendas atrasadas pelos 2 anos em que a trataram como serva sem salário. Ademais, uma compensação por sofrimento moral. Ou, alternativamente, buscar um ajuste amigável fora dos tribunais, com eles adquirindo sua fração da moradia ao preço vigente. Ponderei cada alternativa com atenção. Não pretendo expulsar meus netos, declarei por fim.
Tampouco busco compensação financeira. Desejo equidade. Quero que percebam o mal que causaram. Quero que experimentem o que eu vivi. Teresa esboçou um sorriso. Pois bem, sugiro outra abordagem. Detalhou sua estratégia com minúcia. Era ideal, equilibrada, sem rancor excessivo. Uma aula que marcaria para sempre. Prosseguiremos assim, resolvi. E solicito uma sessão oficial no consultório do Dr. Roberto. Amanhã, 14 horas. Mandarei o comunicado formal agora mesmo. Saí do espaço de Teresa com uma sensação de alívio. Pela primeira vez em anos, não meramente respondia aos eventos, mas assumia o controle da existência. O telefone tremeu outra vez. Rafael, pela enésima ocasião. Julguei ser o momento de replicar, porém de modo inesperado para ele. Disparei um breve texto. Encontro amanhã às 14 no consultório do Dr. Roberto Menezes, Rua das Acácias, 278, Centro. Compareça. Desativei o aparelho e inspirei profundamente. O confronto verdadeiro se iniciaria no dia seguinte, e agora eu me muniria não só de papéis jurídicos, mas de algo superior, minha confiança renovada. O consultório do Dr. Roberto emanava gravidade, com paredes forradas de madeira nobre e prateleiras elevadas abarrotadas de volumes legais. Cheguei meia hora adiantada, ao lado de Teresa. Roberto, outrora meu companheiro de bairro e atual parceiro nessa contenda, nos acolheu com a seriedade de um escrivão veterano, temperada pela afetuosidade de um conhecido antigo. Dona Luísa, ele tomou minhas mãos nas dele. Arranjei tudo como pedido. Os arquivos estão completos. Ele nos levou à sua sala principal, onde uma mesa elíptica de mogno se impunha no cenário. 3 maletas arrumadas, com rótulos precisos, alinhavam-se de forma metódica. Aqui está o título original e o cadastro imobiliário, esclareceu, indicando a inicial. Aqui os registros de desembolsos, aportes e envios que você realizou nos últimos 2 anos. E esta? Ele roçou a terceira maleta com um toque solene. Inclui as alternativas jurídicas que conversamos ontem. Teresa examinou cada papel com o escrutínio de uma jurista criteriosa. Perfeito, atestou. Ao cabo. Instalei-me na poltrona sugerida por Roberto, de frente para a entrada. Ansiava captar as feições deles ao adentrarem. Desejava registrar o instante preciso em que a verdade os alcançaria. Às 13h55, passos ecoaram no corredor. Teresa comprimiu minha mão por um segundo, um sinal mudo de encorajamento. A porta girou e Rafael surgiu à frente, com o semblante esbranquiçado e círculos escuros sob os olhos. Logo após, Carla avançava titubeante, vestida com um traje azul modesto e contido, longe dos apetrechos ostensivos que antes favoria. Os fios estavam colhidos em um penteado simples, quase severo, e a maquiagem quase inexistente. Os olhos de Rafael cruzaram os meus de imediato. Percebi uma fusão de alento, perplexidade e pavor em sua expressão. Mãe, sua voz tremulou. Rafael, repliquei com uma serenidade que me espantou. Por obséquio, acomodem-se. Eles se posicionaram como pupilos castigados, ocupando as poltronas fronteiras à mesa. Carla fitava o chão, fugindo do meu contato visual. Esta é minha sobrinha, a doutora Teresa Mendes, apresentei. Minha defensora. Rafael engoli saliva ao escutar a menção à advogada. O doutor Roberto limpou a garganta e tomou as rédeas da conversa com a firmeza de alguém acostumado a liderar incontáveis sessões iguais. Estamos reunidos para analisar o caso da casa situada na Rua das Palmeiras, número 347, no condomínio Vila Verde, devidamente registrada em nome da senhora Luía Helena Mendes. Mãe, interrompeu Rafael com a voz vacilante. Será que dá para falarmos a sós? Isso é coisa de família. Não faz sentido envolver advogados. Justamente porque se trata de assunto familiar,
É que precisamos de profissionais jurídicos, retruquei, para assegurar que todos recebam o tratamento digno que merecem. Teresa desdobrou a primeira pasta e empurrou a escritura autêntica para o meio da mesa. Como dá para notar, o imóvel consta apenas no nome da senhora Luía. Não existe qualquer transferência oficial para o senhor Rafael nos últimos 2 anos. Rafael examinou o papel, depois me fitou, com o rosto tomado por espanto. Eu. Eu acreditava que já tínhamos acertado isso. Você prometeu fazer a mudança. Eu insisti várias vezes, nos meses iniciais, se deveríamos comparecer ao cartório. Corrigi. Você repetia que seria depois, que estávamos atarefados no momento. E, por fim, deixou de responder quando eu voltava ao assunto. Jamais pensei que você viraria isso contra a gente, resmungou ele. Contra vocês? Intercedeu Teresa, com tom cortante. Minha tia aplicou 450 mil reais no sinal da residência, além de 228.450 em mobília, melhorias, pagamentos recorrentes e custos do lar ao longo desses 2 anos. Tudo comprovado por documentos. Ela folheou a segunda pasta, exibindo folhas de comprovantes arrumados em ordem temporal. E, em retribuição, foi rebaixada a uma mera criada sem benefícios. Carla ergueu o olhar, enfim. Seus olhos estavam rubros e tumefatos, como se ela tivesse passado a noite em prantos. Dona Luía, iniciou ela em tom frágil. Rolou um equívoco. Jamais pretendemos que a senhora se sentisse desse jeito. Um equívoco? Ecoei, controlando o tom de voz. Guardo áudios em que você comenta com sua irmã o quanto era conveniente ter uma doméstica de graça e como pretendia me encaminhar para um lar de idosos modesto assim que eu deixasse de ser útil. O semblante de Carla empalideceu por completo. Rafael a encarou, pasmo. Você falou isso mesmo? Indagou ele. Carla ficou muda, apenas desviando os olhos de novo. Dispenso de 17 gravações distintas. Prossegui. Diálogos em que você, Carla, se refere a mim com desdém, em que vocês dois, você e Rafael, debatem formas de se desfazer de mim, em que você zomba com suas amigas sobre ter uma sogra que trabalha de graça e ainda arcou com a compra da própria moradia. Rafael aparentava estar arrasado. Mãe, você jamais se manifestou, completei. Precisamente. Você nunca me apoiou, nunca interferiu. Deixou que sua esposa me visse como um peso, como uma invasora na residência que ajudei a adquirir. Lágrimas escorriam pelo rosto do meu filho. Meu peito se contraiu, mas resisti à emoção. O Dr. Roberto pigarreou mais uma vez. É hora de examinar as alternativas jurídicas. Teresa concordou e acessou a terceira pasta. Dona Luía dispõe de 3 caminhos. Inicialmente, pode requerer a desocupação imediata, concedendo a vocês 30 dias para deixar o local. Em seguida, pode cobrar o valor total de R$ 678.450, correspondente ao montante aportado no imóvel, acrescido de compensação por sofrimento moral, que avaliamos em cerca de 200 mil. Terceiro, não temos essa quantia? Exclamou Rafael, angustiado. Nem perto disso. Mãe, por obséquio, reflitamos sobre o assunto. Estamos refletindo justamente agora, respondi com serenidade. E existe uma terceira alternativa que Teresa estava prestes a expor. Minha sobrinha seguiu adiante. A terceira via envolve um pacto de convivência alterado. O que isso implica? Questionou Carla, emitindo a primeira palavra desde sua defesa mal sucedida. Implica, esclareci, que a propriedade será dividida de forma oficial. Eu retenho 70% dela. Vocês obtêm 30%, lavrado em cartório. Mas não pretendo residir ali mais. Uma careta de perplexidade cruzou os rostos deles. Então, começou Rafael, eu alugarei minha fração da casa a uma família de minha escolha. Eles habitarão o espaço ao lado de vocês, dividindo áreas compartilhadas,
e depositarão um aluguel de R$ 2.500 por mês, que será creditado diretamente a mim. Os olhos de Carla se dilataram em incredulidade. Você deseja que morem? Desejo que compreendam o que significa partilhar o ambiente com estranhos não convidados. Retruquei. Quero que sintam na pele a perda de domínio absoluto sobre o próprio teto, tal qual eu experimentei. Rafael parecia estupefato. Por quanto tempo? 1 ano, informou Teresa. Decorrido esse prazo, revisamos o cenário. Carla desatou a chorar sem pudor. Não dá para topar com isso. É degradante. Mais degradante do que ser banida de uma refeição em família? Indaguei com delicadeza. Mais degradante do que ganhar uma ordem para aquecer restos enquanto os demais festejam à parte? Ela permaneceu sem réplica. Há ainda uma estipulação adicional, prossegui. Rafael e eu iniciaremos sessões de terapia familiar, 1 por semana, ao longo de 6 meses. Pretendo desvendar como meu filho consentiu com tudo isso e, quem sabe, restaurar nossos laços, caso ainda haja chance. Rafael ergueu o rosto, um vislumbre de otimismo em seus olhos avermelhados. Você ainda deseja que eu continue sendo seu filho? Você permanecerá sendo meu filho para sempre, repliquei, notando que minha voz tremia pela primeira vez. Eu também errei feio. Deixei as coisas chegarem a esse extremo por pavor de me isolar, mas agora resolvo isso de vez. O Dr. Roberto deslizou um acordo para o meio da mesa. Este papel delineia as condições apresentadas pela senhora Luía. Vocês têm liberdade para examiná-lo com um jurista de confiança antes de rubricar. Rafael observou o documento. Depois me fitou. E se optarmos por negar? Teresa retrucou em tom assertivo. Nesse caso, prosseguiremos com a alternativa inicial. Desocupação em 30 dias e processo por prejuízos emocionais. Um silêncio opressivo dominou o ambiente. Por fim, Rafael indagou. Quem seriam esses locatários? Uma educadora viúva de 42 anos, com 2 jovens na adolescência. Informei que Márcia perdeu o esposo há 3 anos e busca um local tranquilo em vizinhança protegida para educar as crianças. Ela é uma senhora honrada que merece consideração digna. Rafael balançou a cabeça devagar. Podemos refletir um pouco? Vocês dispõem de 24 horas, afirmou Teresa. Ao se erguerem para partir, Carla deteve-se de repente. Senhora Luía, sua voz mal se ouvia. Eu lamento de verdade. Sinto muito mesmo. Encarei seus olhos, procurando autenticidade. Você lamenta por me ferir ou por ter sido exposta? Ela inspirou profundamente, estremecendo. Pelos 2 motivos, eu não compreendo por que agi com tanta maldade. Talvez por causa dela, por eu invejar você. Aquilo me surpreendeu. Inveja da sua ligação com as crianças, de como elas voam para você nos momentos de tristeza, de como você acerta em cheio quando elas adoecem, de como tudo fluía melhor na casa com você por perto. Ela limpou uma lágrima. Eu me via inferior ao seu lado e, ao invés de absorver lições, optei por rebaixá-la. A franqueza imprevista me deixou sem defesas por um instante. Agradeço por confessar isso, respondi ao cabo. É um passo inicial. Após a saída deles, Teresa segurou minha mão. Você se saiu fantástica, tia. Foi mais árduo do que eu previa, confessei. Assistir ao meu filho dessa forma. Ele requer essa experiência, comentou o Dr. Roberto com suavidade. Nós todos devemos compreender que nossas escolhas geram repercussões. Deixei o consultório com um turbilhão de sentimentos misturados. Sim, havia sofrimento, mas também uma crescente noção de alívio. De certo modo, ao encará-los, eu iniciara o processo de romper as amarras ocultas que me acorrentavam. No dia posterior, chegou uma notificação de Rafael. Concordamos com as cláusulas. Quando iniciaremos o tratamento psicológico?
3 semanas após o encontro no gabinete do Dr. Roberto, estacionei o veículo de frente à residência onde vivi 2 anos como uma presença fantasmagórica. Desta vez, porém, o propósito era outro. Márcia, a docente selecionada como arrendatária, apertava a mão do caçula enquanto o primogênito transportava uma caixa de itens pessoais. Eles exibiam tensão e expectativa. Fiquem tranquilos, orientei enquanto nos dirigíamos à entrada. Já alertei Rafael e Carla. Eles aguardam por vocês. A porta se escancarou sem que precisássemos acionar o interfone. Rafael surgia ali com um sorriso forçado, porém cortês. Por trás, Carla segurava Lucas e Bia pelas mãos, que espiavam os forasteiros com interesse. Sejam recebidos, expressou Rafael, oferecendo a palma a Márcia. Eu sou Rafael. Esta é minha consorte Carla e nossos herdeiros Lucas e Bia. Márcia exibiu um sorriso reservado. Agradeço imensamente. Eu sou Márcia e estes são meus filhos, Bruno e Júlia. Os jovens gesticularam de forma desengonçada. Bruno, aos 15 anos, aparentava desconforto com a cena. Júlia, com 13, abrigava-se semi-oculta junto à progenitora. Vamos exibir os dormitórios, propôs Carla, com uma cortesia inédita direcionada a mim. Arrumamos conforme as instruções da senhora Luía. Acompanhei-os ao interior, atentando às trocas. A moradia reluzia em limpeza absoluta. Carla devia ter dedicado dias à organização para impressionar. Os aposentos reservados à família de Márcia localizavam-se no piso superior, 2 deles com vista para o quintal traseiro. Isto servirá como seu dormitório, Márcia, esclareceu Carla, revelando a porta do que outrora fora o meu. Agora, adornado com esmero, contando com persianas recentes e um leito matrimonial acolhedor. Que bonito! Replicou Márcia, com gratidão sincera. Bem superior ao nosso antigo lar. Bruno e Júlia dividiriam o cômodo adjacente, convertido com beliches simples e mesas para tarefas escolares. A copa, a área de convívio e o espaço de lavagem são zonas compartilhadas, prosseguiu Rafael. Usem à vontade. Durante o percurso pela casa, Bia tungiu minha vestimenta com discrição. Vovó, murmurou. Você retornará para habitar aqui? Inclinei-me ao nível de seu rosto. Não, Anja. Agora possuo minha própria morada, mas passarei a visitá-los com mais frequência. Promete? Seus olhos reluziam de expectativa. Prometo, afirmei, envolvendo-a em um abraço apertado. Lucas aproximou-se, cingindo-me pelas costas. Senti sua ausência, vovó. Aquele gesto de afeto significava mais do que qualquer triunfo na justiça. Após auxiliar Márcia e os filhos a se ajeitarem na casa, Rafael solicitou uma conversa particular comigo. Dirigimo-nos ao modesto quintal traseiro, o local onde eu antigamente pendurava as roupas e cuidava de um punhado de plantas aromáticas. Como vai você, mãe? Indagou ele, com uma expressão de preocupação autêntica. Muito melhor agora, repliquei com sinceridade. Estou descansando mais à noite, comendo de forma mais saudável. Inclusive, iniciei cursos de arte no espaço comunitário. Ele acenou com a cabeça, exibindo um sorriso melancólico. Ótimo saber. A gente sente uma saudade enorme de você. Sentem falta da cozinheira, da arrumadeira ou da cuidadora das crianças? Retruquei, com um tom mais amargo do que eu queria. Rafael contorceu o rosto em uma mueca de sofrimento. Eu mereço isso, e bem pior. Ele inspirou profundamente. Escutei as fitas que você gravou, mãe. Todas elas. E me sinto revoltado comigo, com o indivíduo em que me transformei, com tudo o que tolerei ocorrer debaixo do meu próprio lar. A voz dele tremeu. Como foi possível eu permitir que maltratassem a minha própria mãe desse jeito? Pela primeira vez, eu o via reconhecer de verdade as suas falhas, sem evasivas ou racionalizações.
Nossa primeira consulta de terapia é amanhã cedo. Lembrei-me. Podemos discutir isso tudo por lá, começando devagar. Ele concordou. Carla também resolveu fazer terapia sozinha, por iniciativa própria. Fiquei realmente impressionada. É um avanço. Ela mudou bastante desde a sua saída, está mais reservada, mais pensativa. Começou a enxergar o quanto agiu de forma dura, não só com você, mas com várias pessoas ao longo da vida dela. Rafael desviou o olhar para a residência, e essa convivência com Márcia e as crianças tem sido uma verdadeira escola para nós. De que maneira? Nos dias iniciais, Carla andava irritada o tempo todo, resmungando por qualquer coisinha em sussurros. No entanto, Márcia é uma pessoa doce. Ela colabora nas tarefas da casa sem que ninguém precise pedir. Prepara refeições para a família inteira nos fins de semana. Cuida dos nossos filhos com um afeto genuíno. Ele meneou a cabeça, ainda pasmo. Não dá para não se apegar a ela. E os filhos dela são bem criados, dedicados aos estudos. A Bia já se encantou pela Júlia. A pequena não desgruda dela. Sorri por dentro. Era precisamente o resultado que eu previa ao selecionar Márcia para ali. Ontem mesmo, prosseguiu Rafael, flagrei Carla aos prantos na cozinha. Ao questioná-la sobre o motivo, ela confessou. Márcia me agradeceu por permitir que dividíssemos o lar. Afirmou que isso alterou completamente a existência dela e das crianças. Ninguém jamais me expressou gratidão de forma tão verdadeira. E a sua mãe? Nós jamais a agradecemos porque nunca lhe oferecemos razões para isso. Nunca a valorizamos como Márcia merece ser valorizada. Um aperto se formou na minha garganta. Talvez ainda existisse uma luz no fim do túnel. E nos meses subsequentes, uma rotina renovada tomou forma. As sessões de terapia com Rafael se iniciaram cheias de obstáculos. Havia pilhas de rancores e dores antigas para desenterrar. Mas gradualmente fomos reparando os laços entre nós. Ele descreveu como a pressão de Carla operou de modo sutil, com cedências mínimas evoluindo para graves deslealdades. Eu os amava a ambos, esclareci durante uma das reuniões. Você, meu filho, e Carla, a quem decidi acolher como uma filha. Meu desejo era simples: integrar-me à família. Mas nós não abrimos essa porta. Admitiu Rafael, enfim entendendo o peso. Víamos você como mera prestadora de serviços, não como peça fundamental do nosso núcleo familiar. Conforme os dias viravam semanas e meses, observei evoluções notáveis. Eu ia à casa com frequência para estar com os netos, e a cada ida descobria uma interação fresca. Márcia e os dela se encaixaram de modo impressionante. Bruno auxiliava Lucas nas contas de matemática. Júlia e Bia viraram companheiras inseparáveis. Carla, outrora possessiva com sua área de preparo de alimentos, agora partilhava segredos culinários com Márcia. E, o que mais me espantou, Rafael se mostrava mais engajado como progenitor e companheiro. Livre da dependência total de mim para as obrigações do lar, ele abraçou deveres que antes desprezava. Refleti que, em parte, eu mesma alimentara essa desordem, monopolizando papéis que caberiam ao casal dividir. Passados 6 meses da chegada de Márcia, Carla me telefonou de supetão. Dona Luísa? Sua voz transmitia incerteza. Que tal um café só entre nós amanhã? Aceitei, curiosa. Vimo-nos em um café imparcial, distante do lar e das lembranças em comum. Carla exibia uma aura alterada. A altivez nos olhos evaporara, dando lugar a uma tranquilidade humilde. Eu queria expressar minha gratidão, iniciou ela, me deixando atônita. Por qual motivo específico? Por não ter nos arruinado quando bem poderia? Ela puxou o ar. Qualquer autoridade judicial teria lhe concedido a propriedade na hora. Você nos poderia ter expulsado, exigido compensações milionárias. Em vez disso,
Ofereceu a oportunidade de crescermos, de nos transformarmos. Eu a examinei com atenção, caçando vestígios de hipocrisia. Não localizei nada. A parte mais árdua, seguiu Carla, foi admitir em que me convertia. Uma ser egoísta, frágil, que não soube apreciar os que de fato contavam. Lágrimas brotaram em seus olhos. A minha mãe própria trabalhou como doméstica durante anos. Ela padecia vexames parecidos aos que eu lhe causei, e mesmo assim eu me tornei o exato perfil de indivíduo que ela mais abominava. Aquela revelação me deixou sem chão. Nunca imagine daquilo tudo, sussurrei baixinho. Jamais revelei. Sentia-me envergonhada pelas minhas raízes. Ao conquistar o trabalho, o matrimônio e o lar, resolvi que ninguém mais me veria como alguém de segunda classe. Ela limpou uma lágrima, e assim acabei virando o ser cruel que tanto receava eu ser. Aproximou a mão da mesa, hesitante em tocá-la, mas estendendo um sinal de reconciliação. Não busco o seu perdão de imediato, senhora Luía. Apenas desejava que soubesse que venho me esforçando para virar uma pessoa superior, alguém de quem meus filhos, e quem sabe um dia a senhora, possam se gabar. Essas palavras honestas derrubaram as defesas finais do meu peito. O perdão demanda tempo, Carla. Estamos só no início do caminho. Ela assentiu, entendendo. E, se faz favor, completei com um leve sorriso. Pode me chamar só de Luía. 1 ano transcorreu desde aquela noite em que arrumei as malas e a vontade de resgatar minha autoestima. Mudanças tantas ocorreram que, por vezes, tenho de me apertar para crer que não é um devaneio. Agora resido num apartamentinho modesto, porém acolhedor, a meros 10 minutos do endereço onde estão meus netinhos. Arrumava-o do jeito que sonhava, com tons alegres que tanto adoro e que Carla achava chamativos em excesso. As paredes cheias de pinturas, umas adquiridas, outras feitas por mim nas oficinas que passei a fazer. Em todo o recanto, plantas florescem, pilhas de livros sobre a mesinha de centro e uma cadeira macia, onde me entrego a leituras longas ou ao sossego que finalmente é só meu. O pagamento mensal do aluguel por Márcia, junto à pensão, garante uma existência tranquila e autônoma. Contudo, o tesouro mais valioso que obtive não se conta em dinheiro. Trata-se da chance de voltar a ser quem sou de verdade. As consultas com Rafael mudaram nossa ligação logo nas primeiras vezes. Dificilmente nos fitávamos. Tanta dor guardada, tantas frases engolidas. Ele derramou pranto ao escutar, pela primeira vez, o que eu de fato sentia ao ser posta de lado nas festas da família, ao receber indiretamente comandos, ao ser ignorada de forma constante. Nunca pretendia feri-la, mamãe, confessou ele numa consulta bem carregada de emoção. Porém, minha passividade feriu tanto quanto as frases duras da Carla. Por que você não me apoiou? Indaguei por fim, soltando a dúvida que me consumia por tanto tempo. Rafael inspirou devagar, as mãos agitadas, pois temia. Temia encarar Carla, admitir que nosso jeito de convívio era prejudicial. Era mais simples iludir que tudo ia bem, que a senhora se contentava em nos auxiliar. A voz dele tremeu, e ainda, no fundo, o que me deixa envergonhado de reconhecer, era prático tê-la resolvendo tudo. Essa franqueza nua foi o marco inicial da nossa paz. Sem mais se abrigar em justificativas, Rafael aceitou sua parcela de culpa. Eu, por outro lado, percebi que também errei por não impor barreiras firmes, por tolerar que me vissem como empregada por pavor do isolamento. As coisas no lar progrediram de formas inesperadas. Márcia, Bruno e Júlia se encaixaram perfeitamente no dia a dia da casa. O que partiu como castigo para Rafael e Carla virou algo benéfico para todos. As crianças, em particular, desabrocharam nesse clã ampliado, fora do comum. 4 meses depois da mudança, Bruno enfrentou uma encrenca grave na escola.
Rafael, que pouco se metia nos estudos dos filhos, foi quem apareceu na conversa com o diretor para amparar o rapaz. Ao questioná-lo, ele rebateu de pronto: ele talvez não seja meu filho de sangue, mas faz parte do nosso grupo agora. Carla também se transformou de modo profundo. A dama soberba e mandona cedeu espaço a uma figura mais pensativa, mais aberta. Seu tratamento pessoal expôs raízes de insegurança e receio de perda que a faziam agir com aspereza contra os demais, sobretudo mulheres vistas como rivais. Eu a encarava como rival pelo afeto das crianças e do Rafael, admitiu ela num almoço de domingo. Em lugar de captar que o carinho se expande, não se reparte. No lar, ela e Márcia forjaram uma amizade verdadeira, alicerçada no respeito recíproco. Carla se instruiu com Márcia sobre tolerância e bondade. Márcia, em troca, captava a força e a segurança de Carla, uma mescla improvável, porém forte. Ao se aproximar o fim do ano do nosso pacto, Teresa me contatou para debater as etapas jurídicas seguintes. Em tese, eu poderia ordenar que Márcia e as crianças partissem, voltando ao esquema de antes, só com Rafael e Carla na casa. Ou alienar minha fração do imóvel, cortando de vez os laços financeiros com o local. Todavia, algo imprevisto se deu. Rafael, Carla e Márcia me abordaram em conjunto com uma sugestão alternativa. Queremos preservar a configuração de agora, esclareceu Rafael. Não por castigo ou ensinamento, mas porque de fato dá certo para nós nos entendemos bem. Márcia acenou com vigor. Meus filhos adoram este lugar. Contamos com uma rede de solidariedade e apoio recíproco. As crianças se dão super bem. E dividir os custos tem trazido vantagens financeiras para todo mundo. Carla, que outrora rejeitaria completamente a noção de dividir o espaço, agora exibia um sorriso de aprovação. Aprendemos que o conceito de família pode assumir diversas configurações, Luía. E essa, apesar de parecer improvável, tem dado certo para nós. Eu endossei a continuidade desse acordo, porém com um ajuste. A divisão da propriedade seria alterada, com eu mantendo 50% da casa, Rafael e Carla recebendo 35% e Márcia obtendo 15% por meio de um parcelamento estendido. Todos aprovaram a proposta. Dessa forma, o que iniciou como uma experiência pedagógica evoluiu para um formato inovador de família. No presente, ao contemplar Lucas, Bia, Bruno e Júlia correndo pelo quintal em nossa refeição dominical, é difícil crer na mudança tão profunda. Rafael mexe na grelha, batendo papo animado com Bruno a respeito de futebol. Carla e Márcia preparam as sobremesas na cozinha, gargalhando por causa de uma anedota em comum. E eu me encontro aqui não mais como uma figura apagada nos bastidores, mas como a patriarca estimada dessa família atípica. Vovó. Lucas vem até mim e se acomoda ao meu lado. Agora você se sente contente? A indagação me desconcerta. Com apenas 10 anos, ele capta nuances que superam nossas expectativas. Estou sim, filhote. Extremamente contente. Você tomou a decisão acertada. Ele afirma com uma maturidade infantil surpreendente. A mamãe explicou que você nos deu uma lição fundamental. Qual lição? Indago, intrigada com a forma como lhe apresentaram os fatos. Que o respeito é indispensável? Que ser família implica acolher todos com afeto, independentemente da faixa etária? Ele exibe um sorriso, revelando o espaço vazio onde os incisivos de leite se desprenderam, e que, por vezes, é preciso abrir mão de algo para valorizar sua relevância verdadeira. Eu o envolvo em um abraço, impressionada com sua percepção. Seu avô ficaria imensamente orgulhoso de você. Ele ficaria orgulhoso de você também, rebate Lucas, me deixando atônita mais uma vez por ter demonstrado bravura. Enquanto a mesa é posta, examino cada expressão ao redor. Expressões que compõem agora uma família ampliada,
reerguida das ruínas de laços rompidos. Não é impecável. Continuamos enfrentando momentos desafiadores. Ainda estamos nos adaptando a esse formato inédito, mas é genuíno. Carla me oferece uma fatia farta da salada que ela montou. Tomara que aprecie, Luía. Empreguei aquele condimento secreto que você me passou. Estou certa de que ficou uma delícia. Retruco, percebendo como ela passou a considerar de verdade minhas sugestões. Rafael levanta sua taça. Um brinde à minha mãe, que nos impartiu a lição mais árdua e preciosa de nossas existências. Todos elevam suas taças, até as crianças com seus copos de suco. Ao respeito, propõe Márcia. A família? Emenda Carla. A sinceridade? Arremata Bruno. A vovó Luía, conclui Bia com sua doçura radiante. Eu ergo a minha taça, o peito embargado pela comoção, a ousadia de seguir adiante quando preciso e a astúcia de restaurar o que realmente importa. Aquela noite, ao retornar ao meu apartamento sereno, medito sobre o percurso dos últimos 14 meses. Parti com uma única mala e o coração em pedaços, resolvida a deixar de ser invisível. Hoje, sou mais reconhecida e apreciada do que sonhara ser possível. Meu telefone apita. Trata-se de uma mensagem de Carla. Valeu pelo dia incrível. Os pequenos já querem saber quando você reaparece. Boa noite, Luía. Eu sorrio para o visor. Não se resumem a gentilezas vazias. É uma validação autêntica do meu papel em suas vidas. Antes de me deitar, contemplo o modesto quadro que fixei na parede do dormitório. É um rabisco que Bia criou para mim há poucas semanas. Uma senhora de fios prateados, ereta, com o queixo alto e um sorriso confiante. Por baixo, em traços infantis multicoloridos, ela rabiscou: Minha avó Luía, a mais resiliente que já vi. Esse esboço singelo captura minha trajetória de modo mais eloquente do que qualquer discurso. Saí em busca de mim mesma e, nesse trajeto, revelei a todos, sobretudo a mim, que afeto desprovido de respeito não constitui afeto real, que impor fronteiras não equivale a egoísmo, mas a autoproteção. E que, em certos casos, o indivíduo mais vital a quem devemos fidelidade somos nós próprios. Ao pegar no sono, no conforto do meu canto particular, compreendo que o amanhã trará mais uma etapa de restauração, de descoberta, de evolução. E pela primeira vez em décadas, afronto o porvir não com receio, mas com otimismo, pois percebi que, aos 66 anos, restava ainda uma existência vasta a ser desfrutada. E agora a viverei conforme minhas regras. 18 meses depois daquela noite decisiva em que deixei o lar com uma mala, minha existência mudou de formas inimagináveis. Não só resgatei minha autoestima e refiz os vínculos familiares, como também reacordei aspectos de mim que jaziam inertes por anos. Minha agenda diária agora me pertence por inteiro. Desperto no horário que desejo, tipicamente às 7 horas, não para servir o desjejum a outrem, mas para saborear o sossego matinal. Bebo meu café enquanto folheio o jornal ou um livro, um deleite básico que eu tinha deixado de lado há tempos. Nas terças e quintas, ministro oficinas de artesanato no centro de convivência do meu bairro. Nas quartas, participo de um clube de leitura na biblioteca da cidade. Aos sábados, saio com as amigas para um almoço ou um passeio descontraído. E os domingos são dedicados à família. Nós nos revezamos entre refeições na residência de Rafael e jantares no meu apê. Quando visito a casa deles, já não tenho que chegar antes para auxiliar na cozinha, nem ficar até o fim arrumando tudo. Agora sou uma hóspede valorizada, a matrona admirada que surge para curtir a presença de todos e não para trabalhar. Na semana que passou, vivi algo que 2 anos atrás eu julgaria impossível. Carla me telefonou numa tarde de sábado. Sua voz estava vacilante. Luía, eu necessito do seu auxílio. O que houve? Indaguei na hora, ansiosa pelas crianças.
Trata-se de uma questão no trabalho. Tenho uma exposição crucial na segunda e os meus cálculos não se encaixam. Recordo que você atuava na área de contabilidade antes de parar, e ela me procurava por orientação técnica, não para zelar pelos netos ou arrumar a moradia, mas porque apreciava minha bagagem e expertise. Dediquei 2 horas aquela tarde com ela, examinando tabelas e corrigindo valores. Ao solucionarmos o enigma, ela me fitou com um brilho inédito no olhar, um respeito verdadeiro. Valeu, murmurou ela sem o desconforto que antes tingia qualquer sinal de apreço. Não entendo como demorei tanto para notar sua habilidade. Talvez porque você nunca se interessou pela minha trajetória no emprego? Retruquei sem amargura, só registrando a realidade. Ela concordou, reflexiva. Tinha tanto da sua história que eu ignorei completamente, né? O tempo nunca é escasso para iniciar. Gastamos a hora seguinte trocando ideias sobre meus 30 anos na contabilidade, as firmas por onde passei, os obstáculos que superei como mulher em um setor dominado por homens. Pela primeira vez, Carla me enxergava como um indivíduo integral, repleto de vivências e vitórias pessoais, além de ser apenas a sogra ou a avó dos pequenos. Rafael, por sua vez, transformou-se de forma radical. Nossa terapia em conjunto expôs hábitos que ele trazia desde pequeno. Como o único rebento de casais ocupados com o emprego, ele se criou habituado a ver demandas supridas sem valorizar o trabalho envolvido. Levou essa atitude para nossa relação e depois para o matrimônio dele. Eu sempre supunho que os outros me amparariam sem que eu solicitasse ou retribuísse, confessou ele numa consulta. Contava que você gerisse a casa e os filhos, pois afinal é minha mãe, da mesma forma que conto com Carla para me apoiar, já que é minha companheira. E como você imagina que isso afeta os demais? Indagou a terapeuta. Rafael ponderou em silêncio por um bom tempo. Invisíveis, admitiu por fim. Torna as pessoas como objetos úteis, não como seres humanos. Essa percepção virou um marco na nossa terapia. Rafael passou a encarar mais deveres domésticos, a demonstrar reconhecimento com frequência, a notar o empenho alheio. Carla comentou que ele agora cozinha o jantar 2 vezes por semana, algo que antes seria inconcebível, e tomou para si todas as obrigações ligadas ao colégio das crianças. O círculo familiar ampliado na residência seguia se fortalecendo. Márcia e os filhos dela deixaram de ser meros locatários ou forasteiros. Integraram-se plenamente ao fluxo da casa. Bruno, com 17 anos agora, se preparava para o exame de entrada na universidade sob a supervisão direta de Rafael. Júlia e Bia viraram confidentes, trocando vestes, confidências e aspirações juvenis. Eu, por mim, resgatei interesses esquecidos e explorei outros inéditos. Retomei a pintura, uma distração que larguei ao me unir em matrimônio. Meu modesto lar se encheu de tons, graças às minhas obras caseiras, mas vibrantes de energia. Iniciei aulas de yoga para idosas e me espantei com minha agilidade e vigor. Criei laços frescos no condomínio, como com Dona Elsa, uma senhora de 70 anos viúva que virou minha parceira de sessões de cinema nas quartas à tarde. Numa dessas saídas ao cinema, topamos de repente com Eduardo, um docente de história na aposentadoria que ia ao mesmo espaço comunitário das minhas aulas de artesanato. Depois da sessão, ele nos chamou para um cafezinho. O papo correu tão leve que nem vimos o momento em que o centro comercial iniciou o fechamento. Eduardo me contatou no dia seguinte, indagando se eu toparia ir com ele a uma mostra de pinturas no final de semana. Pensei um pouco, pois não saía com alguém do sexo oposto desde o falecimento de Pedro. Mas decidi, topa. Resultou numa tarde serena, livre de cobranças ou pretensões, só a presença equilibrada de quem partilhava gostos parecidos. Nas semanas que se seguiram, nos vimos com mais assiduidade.
Corridas no jardim, trilhas à beira do lago, idas a galerias. Uma conexão autêntica brotou, e devagar, algo além. Sabe o que eu mais aprecio em você, Luía? Questionou Eduardo ao longo de um jantar. Sim. 6 meses depois daquele nosso encontro inicial e despretensioso, ele comentou: Sua bravura? Raros são os que teriam a ousadia de recomeçar aos 66 anos. Não restou alternativa, retruquei. Todo mundo tem opções, rebateu ele com suavidade. Você bem que poderia ter prosseguido naquela circunstância, conformando-se com o lugar que te designaram. Diversos optariam por isso, mas você priorizou sua honra, ainda que isso implicasse lidar com o incerto. Essas observações me levaram a ponderar sobre toda a minha trajetória. A resolução de deixar tudo naquela ocasião não surgiu de repente. Representou o ápice de vários meses de arrumação discreta, de gestos sutis de autoproteção. Tratava-se da determinação deliberada de uma senhora que rejeitava sumir no esquecimento. Ao mencionar Eduardo para Rafael, senti uma ansiedade quanto à sua reação. Desde que nos reconciliamos, ele se mostrava superprotetor. Para minha espanto, ele reagiu com empolgação autêntica. Que notícia fantástica, mãe! Quando vamos apresentá-lo? Arranjei um almoço no meu apartamento no domingo posterior. Eduardo se sentia ansioso. Enfrentar a família inteira de supetão assusta, gracejou ele. Contudo, o momento não poderia ter sido mais positivo. As crianças se encantaram por ele, principalmente ao saberem que fora docente de história e dominava relatos fascinantes sobre múmias e pirâmides. Rafael e ele trocaram ideias distantes. Até Carla demonstrou interesse sincero ao se aproximar dele. Isso faz seus olhos reluzirem, sussurrou ela enquanto limpávamos a cozinha. É algo lindo de observar. Vindo de alguém que outrora me considerava mera coadjuvante, esse elogio valeu mais do que ela poderia supor. Na minha derradeira consulta individual de terapia, depois de 2 anos de esforço dedicado, a profissional indagou qual o ensinamento mais precioso que eu tirara dessa experiência. Descobri que nunca é tarde para reivindicar consideração. Declarei, após meditar, que afeto desprovido de estima não configura afeto genuíno e que, por vezes, é essencial se distanciar daqueles que queremos bem, a fim de cultivá-los de modo mais equilibrado e salutar. E quanto a si própria? Aprendi que possuo uma resiliência superior à que supunha, que meu valor transcende os papéis de mãe, sogra e avó, e que tenho direito à felicidade conforme minhas condições. Ela sorriu. Creio que alcançamos o objetivo almejado. 2 anos após aquela saída noturna com uma bagagem e um esquema em mente, atendi a uma ligação surpresa de Márcia. Luía, trago uma atualização. Passei num projeto de apoio para moradia. Poderei adquirir minha residência própria. Senti uma onda de contentamento por ela, misturada a uma leve inquietude sobre como isso impactaria o equilíbrio familiar que erguéramos. Que incrível, Márcia! Para quando a mudança? É justamente aí o detalhe. Ela pausou. Rafael e Carla me apresentaram uma oferta. Desejam adquirir minha fração da casa presente e, paralelamente, auxiliar na entrada da nova. Afirmaram que foi você quem lhes mostrou o valor da liberalidade e do compromisso com as pessoas. Fiquei muda por instantes. Eles expressaram isso? Sim. Rafael destacou que retribuía adiante a orientação que você lhe transmitiu. Márcia silenciou por um instante. Luía, venho expressar gratidão. O que se iniciou como uma combinação peculiar alterou nossas existências para sempre. Ainda que não dividamos mais o mesmo lar, vocês viraram nossa verdadeira família. Ao encerrar a chamada, notei que o ciclo se completava de um jeito imprevisível para mim. O ensinamento que eu buscava impor por meio de sanções evoluíra para algo bem mais amplo. Uma mensagem de bondade, de laços familiares eleitos,
de oportunidades renovadas. Naquela jornada, na sacada do meu apartamento com Eduardo próximo, relatei a novidade. Parece que sua prole assimilou bem o recado, observou ele, entrelaçando os dedos nos meus, de formas que eu jamais antevi, asseverei. Você transformou destinos, Luía, não só o seu, mas o de quantos te cercam. Ergui os olhos para o firmamento, recordando como tudo partira de uma notificação rude acerca de restos de refeição. Como uma mesquinhez isolada gerara uma transformação discreta, que, no fim, nos elevou a todos como indivíduos aprimorados. Sabe o mais curioso? Ponderei. Caso pudesse regressar ao passado, preservaria cada detalhe, inclusive os sofridos, pois foi essencial atravessar tudo para atingirmos este ponto. Eduardo comprimiu minha mão com ternura. É assim que se converte sofrimento em discernimento. Permanecemos calados, admirando o céu escuro. Aos 68 anos, eu resgatara não só minha expressão e minha essência, mas também a arte de amar e ser amada de maneira equilibrada, digna e integral. Aquela que fora invisível não só retornara, ela resplandecia com brilho autêntico. Agora que você ouviu meu relato, talvez indague o que extraio dessa odisseia de redescoberta e revalidação pessoal. Quais insights poderiam auxiliar quem passa por dilemas parecidos? O primeiro e fundamental aprendizado. A consideração é inegociável em qualquer vínculo, sobretudo nos afetivos e consanguíneos. Por longo tempo, equivoquei afeto com rendição. Crendo que devia tolerar todo agravo para preservar os laços familiares preservados. Aprendi da forma mais dura que afeto sem consideração não passa de apego afetivo. A segunda lição é que sempre dá tempo para um novo começo. Com 66 anos, muita gente me diria para aceitar a realidade e evitar confusões. No entanto, percebi que a real bravura surge ao admitir que um ambiente virou algo prejudicial e ter a determinação para abandoná-lo, não importa a idade. A terceira é que a organização prévia faz toda a diferença. Se eu tivesse partido de cabeça quente naquela noite, sem papéis, sem evidências, sem estratégia alguma, com certeza teria retornado em poucos dias, quando o peso da decisão me golpeasse. Houve meses e semanas de planejamento discreto, coletando documentos, registrando diálogos, montando um círculo de apoio. Tudo isso foi crucial para o êxito. A quarta lição. A transformação autêntica acontece, mas exige compromisso de todos os envolvidos. Rafael e Carla não mudariam sem a vontade de confrontar suas próprias sombras por meio da terapia. Eu mesma não me reinventaria sem a ousadia de encarar meus erros e hábitos repetitivos. Não há evolução sem dedicação intensa e sinceridade radical. A quinta, e talvez a mais inesperada, é que o perdão representa um favor que nos fazemos. Não perdoei Rafael e Carla só em benefício deles, mas sobretudo para me libertar. Guardar rancor é como tomar um tóxico, torcendo para que o outro sofra. Ao achar uma rota para o perdão, sem apagar as lembranças, mas extraindo lições delas, soltei-me da mesma forma que os outros. 6 meses depois de Márcia se mudar para o novo lar, Rafael e Carla preparam uma surpresa para meu aniversário de 69 anos. Juntaram a família toda ampliada, com Márcia e os filhos dela, agora instalados em casa própria, mas ainda bem ligados a nós, para uma festa no quintal. No meio da refeição, Rafael solicitou a atenção geral e me deu uma caixinha, envolvida com esmero. Lá dentro, uma chave. O que significa isso? Indaguei, perplexa. É uma chave da nossa residência, esclareceu ele. Não para você voltar a viver ali, mas para que sinta que pode entrar a qualquer hora, sem avisar ou bater a porta, para que entenda que este é o seu espaço também, sempre que quiser. Aquele gesto simbólico me tocou no fundo da alma.
Não se tratava só de um objeto material, mas da afirmação de meu papel fixo na família, não como empregada, e sim como integrante valorizada e querida. Carla veio com uma caixa maior. Este sim é o presente de fato, afirmou ela com um sorriso. Desembrulhei e deparei com um livro de fotos elegantemente encadernado. As páginas iniciais trazem minha juventude ao lado de Pedro, grávida de Rafael, momentos da infância dele. Mas em seguida surgem imagens atuais. Eu nas aulas de arte, junto aos colegas do clube local, com Eduardo em nossas saídas, com os netinhos no playground. Na última página, uma imagem específica me parou. Todos nós reunidos no Natal passado. Uma família nada tradicional, mas radiante diante da lente. Sob a foto, uma nota manuscrita de Carla para Luía, que nos mostrou que parentesco vai além do sangue. É sobre quem decidimos honrar e acolher diariamente. Obrigada por não nos abandonar, ainda que tivéssemos merecido. Lucas, aos 11 anos e cada vez mais igual a Rafael na meninice, chegou perto. Vovó, você se lembra daquela noite em que saiu? Claro, meu bem. Chorei rios, admitiu ele. Não compreendia o porquê da sua ausência. Meu pai e minha mãe também se emocionaram. Eu entendo. Foi complicado para a gente todo, mas agora captei, prosseguiu ele, me impressionando com a perspicácia. Tem horas que a gente precisa se afastar para que os outros vejam o nosso valor. Tipo quando eu escondo meu console de Bia para ela não estragá-lo de novo. Soltei uma gargalhada com a analogia mirim, mas vi a verdade nela. É mais ou menos isso? Sim, fico contente que você tenha ido, falou ele, me calando por um instante. Já que agora você retornou, porém de forma mais forte, e nós todos evoluímos junto. Naquele instante, rodeada pela parentela que quase se perdeu e se reconquistou, senti o ápice de uma trajetória iniciada na sofrimento e que desabrochou em renovação. Contemplei cada expressão na mesa. Rafael, agora mais sereno e atento. Carla, mais doce e verdadeira. Os netos, se desenvolvendo com noções de consideração que falhei em transmitir ao meu filho. Márcia e os dela, firmes em nossas rotinas. Eduardo, o parceiro surpresa nesta etapa final da existência. Compreendi ali que minha saída naquela noite não fora mero instinto de sobrevivência. Servira como impulso para a recuperação coletiva. Quando indagam como reuni forças para recomeçar aos 66 anos, digo que não havia alternativa. Mas o real é mais nuançado. Tive opções. Sim, poderia optar pela estabilidade do conhecido, por mais que doesse. Poderia priorizar o abrigo certo, ainda que às expensas do meu valor próprio. Em vez disso, optei pela senda incerta, a autoestima. Decidi confiar que eu valia mais do que pedaços de carinho e consideração. Optei por apostar alto em busca de uma existência plena, em vez de só sobreviver nas margens. E você, que acompanha esse relato neste momento, pode estar lidando com a sua própria batalha dessa decisão. Talvez more num namoro onde se sente apagado, num emprego que menospreza seu esforço, ou numa casa onde virou só o suporte invisível para os demais, sem qualquer gratidão. Se isso soa familiar, guarde isso. Sempre dá tempo de priorizar você. Sempre dá tempo de botar um ponto final. Sempre dá tempo de mostrar para os outros o tratamento que espera receber. Pois o maior aprendizado dessa caminhada toda foi que, quando nos valorizamos o bastante para traçar linhas claras, não só nos protegemos, como abrimos portas para os arredores crescerem e se aprimorarem. Aos 69 anos de hoje, percebi que a vida brota em qualquer etapa, que laços podem se curar mesmo depois de machucados graves, e que a força real não vem de dominar gente, mas de ousar seguir nossos critérios pessoais. Aquela nota rude sobre restos de refeição que iniciou o furacão. Hoje, a encaro como um favor encoberto.
Representou o chute que faltava para quebrar as amarras ocultas que eu própria ajudei a criar, tal qual a menininha Bia rabiscou no derradeiro presente para mim. Minha avó Luía, que passou para todos que afeto genuíno anda de mãos dadas com dignidade. Não daria para imaginar um fechamento mais ideal para esse capítulo da minha existência. Se essa narrativa te tocou, aperta o botão de inscrição e solta nos comentários qual parte te surpreendeu de verdade. Ei, e vira membro para desbloquear aqueles conteúdos especiais que fico só para os fiéis. Te encontro por lá.